saber qual é a visão do doutor sobre o futuro de Angola quanto à situação política, econômica e social em relação à dívida pública. Esta pergunta, a visão quanto à situação política, económica e social, a questão da dívida pública. E o que é que se pode fazer? Bom, caros amigos, Angola vive desde 2012, 2013 uma profunda crise económica que criou, sem dúvida, uma enorme crise social, ou esta é anterior àquela, e que também tem consequências profundas políticas e que nos traz efetivamente uma realidade de crise nas próprias instituições, a vários níveis. Angola desperdiçou um boom económico excepcional. E como muitos dos que aqui estão são estudantes, e também temos aqui seguramente muitos professores, eu gostaria que os meus amigos, num dia destes, fossem à internet e fizessem uma comparação. O Orçamento Geral do Estado de Angola comparado com o de Moçambique, comparado com o do Quênia, por exemplo, comparado com até o da África do Sul, por que não? Comparado com o da Namíbia, comparado com alguns destes países que andam aqui à nossa volta, o que é que ele nos depois traz de indicadores? Depois nós vamos verificar a evolução do Orçamento Geral do Estado desde o período da paz, e eu vou partilhar aqui muito rapidamente alguns dados, não tem nada a ver com a paz, mas em 2002 o preço do petróleo estava em que faixa? Os senhores sabem? Havia uma certa partilha, de uma certa comunicação. Quanto custava o barril de petróleo em 2002? Não. Quanto? 26 dólares. Creio que custava 16 dólares o barril. Conjuntura internacional. Não tem nada a ver com questões internas. A verdade é que conjuntura internacional também, muito pouco tempo depois, foi um ascendente, uma escalada enorme que permitiu uma acumulação extraordinária de reservas estratégicas como Angola nunca imaginou ter. E, segundo diz o Gabinete de Estudos da Universidade Católica de Angola, que é um referente que me parece credível, eles dizem que Angola acumulou para cima de 700 mil milhões de dólares de reservas estratégicas num período de 10 anos. O número é assustador. Cerca de 700 mil milhões de dólares. Eu partilho aqui um outro dado. A Assembleia Nacional, quando aprovou a nova Constituição em 2010, no decurso ou na sequência desta aprovação, aprovou também uma obrigatoriedade de uma nova reserva estratégica do Estado com fundos de petróleo. E nos anos 3, imediatamente a seguir, esta nova reserva chegou a acumular 93 mil milhões de dólares, só na sequência desta resolução. Quanto custa isto? Quanto custará às gerações futuras? Quantos anos de orçamentos gerais de Estado correspondem a este valor? São simples perguntas que deixo no ar. Nós temos tido orçamentos deficitários há uns anos a esta parte. E, para me situar apenas nos últimos 2 anos, nós tivemos que ir buscar um endividamento superior a 50% para complementar o Orçamento Geral do Estado. Este ano, o orçamento diz que foi inferior a 50%, mas eu sou daqueles que diz que não foi inferior a 50%. Porque jogou-se aqui com uma série de variáveis, onde se retiraram alguns indicadores, e nós podemos ir lá direitíssimos, e as nossas declarações políticas, para quem as acompanha, no âmbito do debate dos orçamentos, são muito fundamentadas nestes números, voltou a ser superior aos 50%. Onde cerca de metade é dívida externa, contraída internacionalmente, e outra metade é dívida interna, contraída aos bancos nacionais. Vou fazer apenas o percurso para dizer que esta realidade tem-nos trazido o facto
de que Angola nos últimos anos, nos últimos dois particularmente, mais de 50% da despesa pública significa mais de 50% do Orçamento Geral do Estado é para pagar dívida. E esses 50% são, por exemplo, 10 vezes o orçamento da saúde do nosso país. Façam contas, reflitam um pouco sobre esta realidade. Também é uma opção. Eu não estou aqui a dizer que Angola não deve cumprir com os acordos internacionais que tem. Mas eu penso que Angola deve refletir também o seu posicionamento referente a este ciclo de que preciso, vou buscar, e quem paga são sempre os mesmos. É o capim, é o pequenino. Na luta dos elefantes é o capim. Era isto que eu queria dizer, que paga. E nós não podemos construir futuro nenhum, de nenhum rigor, com este comportamento. E eu deixo talvez aqui, fruto desta pergunta, mais um alerta. Estou a partilhar indicadores. A lei do orçamento, porque o orçamento é uma coisa, a lei do orçamento é um complemento, é o que aprova o orçamento. A lei do orçamento tem uns 20 e tal artigos, 30 antes de... Enfim, são poucos, não são muitos. Mas na lei do orçamento vêm alguns artigos que dizem que o Presidente da República tem a autorização de contrair empréstimos necessários a salvaguardar, diria, compensações necessárias por inexistência de disponibilidade financeira. E este é um grande drama que o nosso país tem. Porque o Sr. Presidente da República não vai buscar uma vez, vai buscar várias vezes, não vem ao Parlamento pedir autorizações a outras, não justifica a necessidade destes múltiplos financiamentos que Angola vai buscar lá fora, negocia-os de sua forma, a sua maneira, e hoje, até hoje, a Assembleia não tem controle nem sobre estas quantias, nem sobre os seus destinos. Isto é extremamente perigoso para todos os senhores, para todos. E nesta medida, a nova governação não mudou nada. Eu chamo-vos a atenção para um outro dado. Só em 2018, os senhores sabem quanto o atual Presidente da República foi buscar em dívida acrescida? Eu volto a fazer a pergunta ao público. Tem ideia da fasquia? Tem uma ideia? Tem uma ideia? 11 mil milhões. Mais? 11,6. Se eu vos disser que andou nos 20 mil milhões. Mais um bocadinho. Eu provoquei o Sr. Presidente da República antes do Estado da Nação, em outubro. Fiz um vídeo, muitos dos senhores devem ter visto, 2 dias antes. E fiz de propósito 2 dias antes. E fiz uns desafios para o Sr. Presidente da República nos dar algumas respostas. A verdade é que alguns dos assessores do Sr. Presidente da República abocanharam, fizeram uma série de chamadas, quiseram prestar alguns esclarecimentos e, no seu discurso, o Sr. Presidente respondeu a algumas das perguntas. E não respondeu a uma série de outras, com intencionalidade. Mas detalhou, até aquela altura, quanto é que tinha trazido de algumas visitas ao exterior. Nós fomos tomando, com muito rigor. Mas naquela altura ela ainda não tinha ido a alguns outros países e o ano não tinha acabado. Depois fez uma entrevista ao Expresso, onde na entrevista ao Expresso, muito interessante, o Sr. Presidente, a uma resposta que o provocou, o senhor só trouxe da China 2 mil milhões. Não. Eu trouxe da China 6 mil milhões. Trouxe 2 mais 4 negociados com outras entidades. Estamos sempre a somar. Meus caros amigos, a fasquia foi um pouquinho superior a 20 mil milhões de dólares. Colocou aonde este dinheiro? Colocou aonde este dinheiro? Os parlamentares não sabem, porque ele não prestou contas deste dinheiro à Assembleia. Há quem diga, tenho alguns amigos, que dizem que aquilo fundamentalmente foi totalmente enfiado no pagamento do serviço de dívida. Alguma daquela que não está declarada. Não posso acompanhar esta realidade. Mas, meus amigos, a situação é grave, porque a relação entre a dívida e o Orçamento Geral do Estado em 2011 era de cerca de 11% do Orçamento Geral do Estado. Em 2012 duplicou. Em 2013
mais do que triplicou, e sempre por aí fora. E hoje nós temos um indicador, porque são sempre indicadores questionáveis, de que nós temos uma dívida pública que é de cerca de... que números? E eu estou mais uma vez a procurar a intervenção da plateia. Que números? 90 mil milhões de dólares. Mas mais uma vez eu digo, são indicadores. E o grupo parlamentar da UNITA diz mais de metade da dívida, naquela altura, quando estava nos 60 mil milhões de dólares, era falsa. E nós temos provas, meus caros companheiros, de que é falsa. Aqueles números. Os outros, por responsabilidade, não posso fazer a mesma afirmação. E quando se pede uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem que vir fundamentada, não se pede por pedir. E o grupo parlamentar da UNITA fundamentou o pedido de uma CPI à dívida pública. E a Assembleia muito rapidamente recusou. Foi, na altura, a vice-presidente, não devia dizê-lo, mas foi ela. O presidente da Assembleia estava fora do país e ela rapidamente meteu a esferográfica a recusar o pedido da execução de uma dívida, de uma CPI à dívida pública. Por direito, temos um período de reclamar. Reclamamos, fundamentamos a reclamação e o presidente da Assembleia aceitou a reclamação e aceitou a reentrada do pedido da dívida. Mas, apesar desse facto, ela está na gaveta. A ser esquecida. Nós vamos remetê-la, no máximo no espaço de uma semana. Porquê? Porque é um serviço ao país prioritário fazer esta comissão parlamentar de inquérito. Porque se nós conseguirmos formalmente provar que mais de metade daquela dívida não existe, e devo dizer-vos que quando o grupo parlamentar da UNITA, numa declaração política, lançou pela primeira vez este discurso, houve um conjunto de empresários nacionais que nos fizeram chegar malas de documentos para provar que, de facto, uma parte da dívida é falsa. Significa que nós temos documentos. Talvez seja disto que a Assembleia tem medo. E é mau quando uma instituição se comporta desta forma e não defende o soberano, defende quem roubou. Isto não é bom, a nenhum nível. Portanto, meu amigo, poderíamos falar muito mais sobre esta questão. Quem pôs a pergunta tem uma série de indicadores fundamentados para... Podíamos falar de muita coisa, podíamos mergulhar no BESA, podíamos mergulhar na Sonangol, podíamos mergulhar no Fundo Soberano,